21 de outubro de 2013. Plenário Teotônio Vilela. Quero convidar para compor a mesa, inicialmente, o irmão da Madre Maurina, para que ele seja o primeiro nosso convidado para compor a mesa. Manuel Borges da Silveira. Frade dominicano, companheiro de João Cherry. Obrigado, Manuel, por você ter vindo. Muito obrigado mesmo. Em seguida, eu queria convidar as nossas duas convidadas de hoje, a Áurea Moretti, companheira de prisão da Madre Maurina, e a Matilde Leone, nossa companheira, escritora, tão importante nessa trajetória da Madre Maurina, Matilde Leone. E para ficar ao lado da Matilde Leone, nada mais, nada menos que a melhor resenha sobre o livro, a grande companheira e jornalista Laura Greenhalgh. Queria também convidar para a Laura Greenhalgh, queria convidar para a mesa a Denise Assis, para ficar ao lado da Áurea Moretti, a Denise, que escreveu o livro Imaculada, que veio do Rio de Janeiro, se propôs, Frei João Cherry fez o convite e ela veio em seguida. Queria pedir para o Padilha vir para a mesa. Cadê o Padilha? Anivaldo Padilha, não é qualquer um, pensa que é. A pessoa pergunta agora, é o pai ou o filho? Não, é o pai. O pai do filho. Anivaldo. Bom, nós vamos dar início agradecendo a presença. É dispensável dizer a importância dessa audiência, construída, que foi com tanto carinho, contribuição de João Cherry, vários companheiros. Então, hoje, para a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, é muito importante que essa audiência seja realizada. Eu queria informar a Comissão Nacional da Verdade que essa reunião está sendo gravada em áudio, vídeo e está totalmente disponível online. Queria pedir para o Feijão, que é uma figura... Não, é impossível fazer essa audiência sem você, pelo menos, estar sentadinho aqui na mesa conosco. Estamos precisando tanto de auxiliares como você. Bom, Denise e Áurea, agora vocês fazem... A gente se divide. Áurea Moretti. Né? Então, é o seguinte... Áurea Moretti. Áurea Moretti. Fui presa dentro da minha casa, arrebentaram com tudo que tinha para ver se achava arma, mas não tinha nenhuma lá. Que a minha bereta, o Vanderlei tinha levado uns dias antes, porque eles iam fazer uma ação. Mas me levaram para o quartel e lá foi dia e noite, tortura, ameaça, né? Até que chega a hora do pau de arara, do espancamento até desmaiar, eu menstruada, falando com o Lamano, o delegado Lamano, que eu precisava de um mods. Ele me agarrou para os cabelos, saiu me arrastando lá no meio do local onde os soldados dormiam, né? E aí me levou para uma sala pequena, com um monte de móveis. E
e me espancava, e me espancava, e me tacava no chão, e pulava em cima de mim, e tenho assim uma vértebra, né, que chegou a trincar, e como um louco, sem nem perguntar nada, sem nem perguntar nada. E era mais ou menos assim que eles tratavam nós. Trouxeram a gente para a Operação Bandeirantes, gente, que não existia. Não existia a Operação Bandeirantes, mas estava funcionando. E ficamos numa salinha, 8 mulheres junto num quartinho. E cada hora era uma. E eu lembro que eu inaugurei na UBAN uma palmatória, que o que era lá, torturador, falou que era o pau santo, aquele que faz falar, né? E me bateu e falou, você é a madrinha dele. Muito obrigado, né? E a gente também, as mulheres, né, cada hora ia uma, e caindo gente sem parar, e a gente nem tinha onde deitar, era 2 deitadas, 4 em pé, né, e 2 sentadas. Em pé na grade, que dava para fora, porque não era janela aquilo lá. Como em muitos lugares que nós passamos, não tinha vidro nem nada. E como era o pessoal de São Paulo que conhecia os que estavam caindo, a gente estava chegando do interior, né? Então, assim, coisa dia e noite, sem ter limite, sem nenhum respeito, e, pelo contrário, tripudiando em cima da nossa condição de mulher. Muitos abusando, muitos agredindo, né? Assim. E falava o seguinte para a gente, mulher, olha, presta bem atenção vocês, viu? Mulher é para transar com o marido, dar cria nos filhos e ser dona de casa. O que vocês estão fazendo na política? E aí é que eles batiam em nós mesmo, para valer, né? Então, era uma coisa que não tinha limite, não tinha, né, nem como a gente se defender. E aí nós fomos para a UBAN, depois passamos pelo DOPS, voltamos para Ribeirão. Quando voltou, aí foi assim, o absurdo, dia e noite, o quartel de Ribeirão estava cheio, inclusive com muita gente que era inocente, que recebia um jornal, e outros que realmente estavam participando, né? E foi assim, com a nossa chegada, a chegada não, é o seguinte, eles trouxeram nós de volta, porque diz que tudo chegava em mim, no Vanderlei, né? E que aí não tinha solução. Mas o que estava preparado mesmo era para assassinar a gente, né? E nós entendemos isso de vários modos. Então, nós voltamos, o quartel estava cheio, a gente só foi limpando a cara de todo mundo, né? Não, mas esse aí até me tocou da casa dele, o outro não sei o quê. E assim foi indo, até chegar o momento que, como eu falei, que o Lamano me espancou, mas me espancou ele, os outros, juntava 2, 3 para bater, tudo bem, né? E eu estava jogada na cela, de bruço, porque eu não conseguia ficar sentada, nem em pé, né? De bruço, quando a irmã Maurina entrou. Trouxeram ela para acarear comigo. Então, eu olhei aquela senhora, era uma senhora, né? Porque ela não usava o hábito, mas tinha toda a roupa mesmo de uma mulher, uma senhora.
e falei, nossa, o que você está fazendo aqui? Quem que é você? E eles, fala que conhece, já espancando quase que nós duas, né? E ela falou, não conheço, nunca vi essa moça. Porque realmente eu nunca fui com eles no Lar Santana. Cada um de nós, por segurança, tinha a sua parte para fazer. Não tinha que xeretar na de ninguém e não tinha que passar também o que estava sendo feito, por uma questão de segurança. Então, eu não sabia dela, né? O Mar Lorenzato, sim, a gente trabalhava, ia para tudo quanto era cidade, junto, que ele era da igreja, então ele abriu um campo muito grande para a gente. Então, a irmã Maurina foi levada. E a gente escutava os gritos, né? Porque nós ficamos na sala da banda, porque não tinha, o quartel não tinha nada para ajeitar, muitos presos. E cada dia tinha mais. E chegou um ponto que nossos meninos ficavam algemados dentro de um carro de polícia, no estacionamento, ou dentro do próprio prédio. Não tinha onde guardar, né? Assim. Então, da sala da banda, ficava na frente da sala de tortura, né? A sala de tortura. E a gente ouvia. E eu falo para vocês, eu preferia estar lá dentro, sendo torturada, do que escutar as pessoas que gritavam, que, assim, dói mais na gente. Dói mais. E, às vezes, eu batia na porta, o carcereiro vinha e falava, cala a boca, daqui a pouco eles vêm te pegar também. E era, né? Então, aí a irmã Maurina passou a ficar com a gente. Era a Lázara, que era mãe do meu sobrinho, mas meu irmão não casou com ela, que uma noite deixou um camponês de Sertãozinho dormir na casa dela. Como ele foi barbaramente torturado e quase não tinha o que falar, ele levou a polícia na casa da Lázara. Aí eles prenderam ela como terrorista. E eu estava na Operação Bandeirantes. Quando a gente voltou, e que eu vi a menina, eu falei, gente do céu, que loucura, e falei, enchi a paciência até que soltaram ela depois. Mas aí eu tenho que contar da saída dela. A Leila, porque era noiva do Djalma. E o Djalma, aquele sem juízo, escreveu um diário da guerrilha, onde eles estavam. Mamma mia, né? Escreveu tudo, inclusive da paixão dele pela Leila, por não sei o quê. Assim, muito. Nós erramos, a esquerda. Muita coisa foi descoberta por estar registrado, né? Escrito, e até às vezes relatado, lista de contribuinte, lista de tudo tinha. E essas listas iam também caindo, porque quando entrava numa casa, principalmente de um terrorista, eles destroçavam tudo, gente. E ali eles acabavam achando 1 milhão de coisas, né? Então, a irmã Maurina, depois que foi interrogada, fechada, tudo, ela veio e ficou com a gente ali, na sala da banda, né? E a gente não entendia o que era. Falei, mas, irmã, o que é, o que não é? E eles tiravam ela e torturavam, e ela vinha chorando, né? E aí, o Matilde, por favor, repete o nome do monstro lá, que estuprou ela. Ela foi estuprada. É o Dalmo Lúcio Muniz Cirilo. É ele mesmo, loiro.
de olho azul, mais baixinho, talvez do que ela, né? Você fala? Não, era um pouquinho mais alto que ela. Não era um cara alto. Denise Assis. Denise com a palavra. Pode falar. É que nós vamos fazer isso junto, né? Porque então a gente estava nessa pequena cela, cada hora ia uma, mas geralmente era eu ou a irmã Maurina, né? E o militar. Algumas vezes antes, eles até tentaram também ter relação comigo, né, com as meninas. O Casilo vivia agarrando a Leila, que era a noiva do Djalma, tá? E a gente sempre se defendendo. Mas ele tirava a irmã da cela. E ela, quando voltava, sempre estava assim, chorando, falando que ele agarrava ela, que ele dizia que estava longe da mulher dele, porque ele era de fora. Claro, sem vergonha, era de Pirassununga, do batalhão de Pirassununga, que sempre desceu até nas passeatas para arrebentar com a gente, né? E que ele sentia muita falta da mulher dele, e que ele precisava de carinho, e abraçava ela, e passava a mão, e queria, por toda a lei, que ela tivesse relação com ele. Ela não falava da relação, mas ela chegava sempre assim, desesperada com aquele homem. E ele era tão esperto que ele tirava ela à noite, porque à noite não tinha o resto dos torturadores para ver o que ele estava fazendo. E talvez nem não estava alerta para isso, porque também ele tirava os meninos, punha na bacia de água, nu, e dava choque na bacia e dava risada. Mesmo nós. Às vezes ele batia, ele torturava e não perguntava nada. Bom, e aí, então chega o momento que a Nancy Marieto vai presa. O pai dela, o Marieto, era daqueles comunistas, assim, de pai e mãe, desde a encarnação anterior, a família inteira. Ele tinha sido preso, trazido com outro companheiro mais velhinho nosso para Oban, né? E depois retornou, porque eles seguraram tanto, e eles eram da LN, ligado com a Marighella, né? E eles eram daqueles velhinhos mesmo, comunistas, e não falaram nada e voltaram para Ribeirão. Agora, a Nancy foi presa porque ela fazia, a filha dele, ela fazia parte do jornal Berro quando começou. Mas depois, conforme nós tomamos a direção da luta armada, ela talvez tivesse ido para a LN, mas ela não estava mais com nós. E a gente estudava junto enfermagem, na faculdade. A hora que eu vi ela, eu só falei, Nancy, bem alto, e ele que estava ali. Mas, Nancy, o que você está fazendo aqui, menina? Credo. Aí ele falou assim, é tua companheira aí de luta armada, né, de guerra. Falei, de jeito nenhum. Ué, mas de onde você conhece ela? Do Hospital das Clínicas, da Escola de Enfermagem. Essa Nancy aí tem que ir embora. E a irmã Maurina por ali. E aí, nós duas assistimos como era a cena, que ele agarrava, que ele falava da mulher dele, e ele queria agarrar nós também, mas o objetivo dele era em cima da irmã. Assim, uma coisa obsessiva. Tá? E depois ele mandou a Nancy embora, com a graça de Deus, que ela foi, pegou o pai dela, a mãe, o irmão, fugiram
passaram o resto da ditadura na clandestinidade e nunca mais foi preso assim. Ela acabou indo para a Itália, casou com um comunista lá. Falei assim, ai, meu Deus, só assim mesmo. Mas aí, então, eu contei disso para vocês terem a ideia do que era. Teve, em seguida, uma noite... Não, eu queria contar antes do soldadinho. Que os soldadinhos que faziam tiro de guerra ficavam no quartel. Eles assistiam à missa no Lar Santana e adoravam a irmã. Quando eles viam esse cara assediando ela, e ele fechava a porta, eles iam lá e abriam a porta, tentando proteger a irmã. Né? É uma coisa que é importante, assim, para a gente saber. E, então, tem a noite que ele entra na nossa cela, tira a irmã Maurina e leva ela e eu, a Lázaro e a Leila, desesperado, pensando, sabendo, sem poder, assim, sem poder fazer nada, só esperar. Foi a pior noite, porque ela chegou na madrugada, né? Descomposta e chorando. Totalmente perturbada e chorando, desesperada. E nós, em respeito a ela, não perguntamos nada. Nós ficamos em silêncio, respeitando a dor dela, calculando que era isso mesmo. E aí, então, eu peço para você, né, para continuar. Denise. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e já me desculpar. Eu estou com uma certa dificuldade. Ela está emocionada, dá um tempo para ela se organizar para começar o depoimento. Pessoal, eu queria, como essa é uma sessão muito especial, demorou muito tempo, eu pedia que não houvesse nenhum movimento na sala. Às vezes a pessoa está no máximo da emoção e as pessoas ficam conversando, rindo e tal. Eu queria pedir para quem quiser fazer esse tipo de comentário e tal, faça lá fora, ninguém é obrigado a ficar. Vamos respeitar o nível e a seriedade dos depoimentos. Nunca falei dessa forma tão agressiva, mas hoje eu queria pedir para quem estiver desconcentrado do que está sendo dito na mesa, porque é uma coisa muito importante, muito difícil. Não deixa a Denise falar, olha. Só queria... Viu, olha, eu queria só te falar uma coisa. Aqui é depoimento, todo mundo fala... A irmã do Djalma estava aqui, né? E é evidente que ela foi embora, a Dulce. Eu acho que as considerações que eu vi sobre Djalma, da juventude, do menino que o Djalma era na época, que nós erramos, eu acho que nós podemos... sim. Quem errou é quem estava do outro lado, né? Só queria fazer essa correção, essa ressalva, para a gente continuar. Denise, com a palavra. Bom, já peço desculpas de antemão pela emoção. Vou tentar resumir a forma como eu cheguei à Madre Maurina. Eu era uma jornalista recém-formada. Eu me formei em 76, em 1977. Eu vim de Minas, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e, imediatamente após a formatura, eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a vida como freelancer. E eu contribuía com o jornal Cojornal, que era uma cooperativa de jornalistas gaúchos, e recebia as edições. Em uma das edições, logo no início da minha profissão, trazia a história de vários guerrilheiros e fazia a citação à história da Madre Maurina. Dizia que era uma freira que tinha sido presa, estuprada e provavelmente
teria ficado grávida na tortura. Naquele momento, eu elegi essa história como a história da minha profissão. Todo jornalista sonha, tem uma pauta que ele quer realizar. Alguns querem entrevistar o Chico Buarque, outros querem fazer uma entrevista exclusiva com a rainha da Inglaterra. E a minha meta era ir atrás da história da Madre Maurinha. Mas, em 77, as coisas ainda estavam pegando fogo. E eu fiquei à espera do momento em que eu pudesse começar a averiguar o que estava se passando no país. Sempre que eu esbarrava em alguém da igreja, em alguém ligado a presos políticos, eu contava a história da Madre e perguntava se havia um caminho, como chegar a ela. E fui catando dicas aqui e ali, até que fui entrevistar o Frei Leonardo Boff, que estava lançando um livro no Alto da Boa Vista, na casa dele. Ele me disse, olha, se tem um caminho, é a Áurea Moretti, que foi presa junto com ela. E me deu o telefone da Áurea. E esse foi o passaporte para que eu chegasse realmente, de fato, a essa história. Eu dei vários telefonemas para a Áurea, isso já era o ano de 93. E conversamos muito, a Áurea me contou a própria história, a história dos companheiros dela. E me dizia, olha, eu vou tentar saber para você como chegar a ela. Até que um dia eu liguei e a Áurea falou, olha, um jornalista aqui de Ribeirão fez uma entrevista com ela, o Luiz Eblac. E me deu o telefone do Luiz Eblac, e ele foi muito generoso, me passou os contatos da Madre, e eu liguei, ela me atendeu, e, como de costume, disse, não posso falar sobre isso. E eu dei muitas voltas, insisti, desculpem, mas ela realmente ficou irredutível, e eu, mais uma vez, guardei aquela frustração. Mas eis que o Nilo Batista, vice-governador do Rio, na época, liberou, abriu os arquivos do DOPS e da Polícia Política no Rio e transferiu a documentação toda para o Arquivo Nacional. E, então, eu comecei a pesquisar gavetas, gavetas e gavetas de documentos, até que um dia eu cheguei ao processo da Madre. E, bom, difícil dizer o que foi aquele achado naquele momento, principalmente porque, na época, apesar de ser permitido reprodução, o arquivo impediu que eu fizesse cópia do processo, ou me tomaram, na verdade, aquela pasta e disseram isso não é para jornalista ter alcance agora. Não dá para ser. E eu descobri que a chefe da sala de consulta do Arquivo Nacional, na época, era a Isabel Falcão, sobrinha do Armando Falcão. E a negativa não era do ponto de vista jurídico, legislativo ou o que fosse. Era uma negativa da sobrinha que estava protegendo a imagem do tio, que tinha estado metido até as orelhas nesse processo. E, ao tomar conhecimento disso, desse parentesco, vocês podem imaginar a sanha de um repórter, triplica isso, e eu disse, vou tirar esse processo daqui. E comecei, de forma não muito ortodoxa, a convencer funcionários do arquivo a que copiasse
o processo. E eu consegui. De posse da cópia do processo, eu, então, publiquei no Jornal do Brasil uma matéria que o Manuel, irmão da Madre, participou, a Áurea também deu depoimento, e o Dom Evaristo. E, chegando ao processo, eu consegui chegar à Madre novamente. E isso foi muito importante, porque não só a história da Madre estava relatada toda no processo de uma forma muito clara e muito impactante. As idas e vindas da história da Madre era uma coisa surpreendente para qualquer pessoa, e principalmente para uma jornalista que há tanto tempo buscava essa pauta, como também o depoimento do Dom Evaristo, da Áurea e do Manuel. Imediatamente, eu liguei para o convento e, da forma mais surpreendente, a Madre me atendeu ativa, tranquila e disposta a falar. E, já que ela estava tão aberta dessa vez, talvez pelo avançar da idade, eu disse: Madre, então, posso começar a gravar? Nós podemos começar a conversar? Ela falou: olha, tem um porém. Eu preciso pedir autorização às irmãs franciscanas da Imaculada Conceição, que me abrigaram e a quem eu devo satisfações. Amanhã você me liga às 16h, que a gente vai fazer essa entrevista. E aí, não sei, talvez com aquela pulga atrás da orelha que todo repórter tem, eu falei: vai que amanhã, sei lá, desaba o mundo e eu não consigo falar com ela, eu vou esticar essa conversa. E aí falei: Madre, já se passaram tantos anos, a senhora já está com uma idade avançada. Na época, ela tinha 78 anos. Eu não queria desligar sem fazer um pedido à senhora, em nome das mulheres desse país, em nome das mulheres da minha geração, que lutaram pela liberação sexual, que passaram as agruras da ditadura. Eu não queria desligar sem fazer uma pergunta que eu gostaria que a senhora respondesse da forma mais sincera, porque a senhora não estará apenas ajudando uma jornalista. A senhora estará elucidando para a sociedade, se eu puder contar isso amanhã, até onde foi a ditadura, até onde eles não respeitaram os limites, os valores morais, cristãos e femininos. A senhora foi estuprada, a senhora engravidou? E aí ela fez uma pausa e disse: isso aconteceu. Mas eu pedi muito a Deus, na hora, que não tivesse consequências. Eu falei: então, a senhora confirma o estupro? Ela disse: sim. Mas não a gravidez. Eu falei: ok, Madre. Amanhã, então, conversamos no horário combinado. Bom, eu desliguei o telefone, pulei, liguei para a Áurea. Choramos muito no telefone. Choramos uma meia hora. Foi um longo telefonema. E eu não consegui dormir na expectativa do dia seguinte, poder finalmente realizar aquela matéria que eu investi tantos anos. Na hora combinada, eu liguei para o convento e encontrei uma outra Madre Maurina, frágil, com uma voz que parecia sair do pé,
Ela me disse, olha, eu sinto muito, mas nós não vamos poder ter aquela conversa. Falei, madre, mas a senhora concordou. Eu já vendi para o meu editor a pauta, a ideia, já está tudo esquematizado, eu não posso mais ficar com um buraco na página. Todos aqueles argumentos que o jornalista usa. E ela disse, olha, não, eu não posso, não que eu não quisesse, porque eu acho que está na hora da sociedade saber, realmente, como você disse, até onde eles não tiveram limites. Mas eu estou impedida. E aí, tomaram o telefone da mão dela e uma pessoa se apresentou como a Madre Marlene, a provincial da ordem daquele convento, e ela gritava comigo, você, por favor, deixa a Madre em paz. Ela sabe que ela não pode falar sobre isso, existe um trato para que ela permaneça no convento. Ela sabe que, se ela falar sobre isso, ela está na rua. E nós não vamos permitir essa entrevista, deixe a Madre em paz, ela já sofreu demais. Eu falei, olha, exatamente, agora a senhora tocou num ponto. Ela já sofreu tanto que ela não merece ser tratada dessa forma, com tamanho de respeito. Ela já teve a vontade dela aviltada várias vezes. E o que vocês estão fazendo com ela é cárcere privado, e eu vou denunciar isso. E então reuni todo o processo e resolvi que eu faria essa matéria com aqueles fragmentos de conversa que eu havia tido. Liguei para o Dom Evaristo. Antes de desligar, espera aí, a gente tem lapso de memória, desculpa. Eu disse, madre, a senhora não precisa me dar entrevista. Eu pedi à provincial que passasse o telefone de novo para ela. Ela relutou. Eu falei, eu não quero entrevistá-la, eu quero ler um documento para ela, e eu acho que ela tem esse direito. E ela falou, eu vou ficar na extensão. Eu falei, pois a senhora, é bom que a senhora fique, porque aí a senhora toma conhecimento da dor que essa mulher passou. E eu comecei a ler para ela o bilhete do Armando Falcão, dizendo que ela não podia retornar ao país, que, apesar da justiça ter permitido isso, que ele decidia que não. E eu li toda a documentação, idas e vindas judiciais a respeito dela. Quando eu terminei, eu perguntei, madre, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Ela disse, não, eu só quero dizer que você pode publicar o que você tem e que eu perdoo a todos eles. Eu quero que Deus esteja com eles. E desligou. E eu queria, então, passar para vocês o número do processo da madre, é o MJ 56773/71, que se encontra arquivado no Arquivo Nacional e agora à disposição de todos. Eu gostaria de ler, que em seguida eu liguei, sim, agora, para o Dom Evaristo, e pedi que ele me contasse, de uma vez por todas, como tinha sido a negociação da saída da madre do país. Eu disse, padre, a gente sabe que houve o estupro. Ele disse, a senhora que está dizendo. A gente sabe que há uma suspeita de gravidez. A senhora que está dizendo. Mas a gente não sabe por que ela foi parar no México. E o que se sabe é que a igreja colocou o dedo nisso. E ele, então, negou. Eu tenho aqui a fala dele.
que desmente a negociação da igreja. Eu vou ler um trechinho para vocês. O cardeal aproveita para desmentir que a escolha do nome de Maurina Borges da Silveira na lista de presos trocados pelo cônsul do Japão tenha sido feita com a participação da igreja. Não foi. Está na hora de acabar com as mentiras e boatos que rondam esse episódio. Penso que a inclusão do seu nome na lista de trocados pelo cônsul japonês se deve aos próprios militares. Eles queriam, naquele momento, demonstrar para a opinião pública o quanto a igreja estava comprometida com a causa. Essa foi a forma de desmoralizar os religiosos, exibindo-os como terroristas e uma espécie de vingança. Ela era mulher e freira. Isso chamava atenção mais que tudo. Era como estarem dizendo: olha, precisamos agir, pois até as freiras já estão metidas nisso. Sou favorável a que se publique tudo isso para darmos a ideia precisa aos jovens e à sociedade em geral de até onde eles foram capazes de desrespeitar as leis e aviltar a dignidade humana, sugeriu. Eu, então, fiz com ele o mesmo, adotei com ele o mesmo método que havia adotado com a freira. Eu disse: olha, eu vou ler para o senhor, já que o senhor iniciou a conversa dizendo que é o que eu estou dizendo, eu agora quero que o senhor ouça as palavras da Madre Maurina, e não a minha versão. Isso ela escreveu, está documentado, está na minha mão. E eu comecei. Vocês, por favor, tenham paciência, que eu acho que vale a pena, porque a carta dela, na íntegra, denunciando as sevícias a que ela foi exposta. São as palavras dela exatas, abre aspas. Excelentíssimo senhor, ela escreveu essa carta em 17/12/69. Um pouco depois, ela foi presa no dia 25 de outubro de 69. Ela escreveu essa carta em dezembro daquele mesmo ano. Na época, o ministro era o Alfredo Buzaide, que era o ministro do Médici, ministro da Justiça. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, invocando a Deus como testemunha da verdade de minhas palavras, venho relatar a Vossa Excelência as torturas a mim infringidas por agentes da Polícia de São Paulo com a aquiescência de delegados de Ribeirão Preto. Confesso não ser fácil, mas o farei para que Vossa Excelência tome providências no sentido de evitar para o futuro que pessoas inocentes sofram injustamente. Fui conduzida ao quartel militar de Ribeirão Preto às 14 horas do dia 25 de outubro, julgando que se tratasse apenas de uma declaração. Depois de quase meia hora de espera, começaram os interrogatórios a respeito do movimento. 8 ou mais agentes da polícia paisana rodearam-me. Comecei logo a falar sobre o que sabia do movimento de juventude existente em minha casa, pois ignorava o tão falado terrorismo. Foi através dos elementos que me interrogavam que aprendi o que era terrorismo. Não me foi possível continuar, pois me interrompiam a cada instante, com gritarias e ameaças, usando uma terminologia a qual me sinto envergonhada de repeti-la. Aspas, você sabe que usamos de tortura, mas para você não é difícil suportar, porque a vida das freiras já é uma tortura. É tão cínica. Como pode se fazer de tão inocente sua freira dos diabos? Você não é filha de Deus? Fique sabendo que teremos o prazer de prender bispos e padres. Não pense você que eles poderão te livrar. O que você tem nos joelhos são cicatrizes de tanto rezar. E por que não reza agora? Não adianta mais, você não é mais virgem. Vamos fazer um exame ginecológico. Jogou o hábito fora. Ótimo, podemos fazer de você o que queremos. E davam risadas sarcásticas. Até aquele momento, silenciei, escutando tudo aquilo,
sem compreender o significado. Em seguida, Dr. Fleury perguntou-me: você é amante do Mário Lorenzato? Responda afirmativo. É o suficiente, estará resolvido. Vai me dizer que é diferente das outras. Jamais poderia afirmar uma tal mentira. Insistiram muito nisso. Foi então que ligaram a máquina de choques e se divertiam às minhas custas. Os fios foram ligados nos indicadores das duas mãos. A corrente elétrica causava um estremecimento em todo o meu corpo. Ligavam e desligavam por alguns instantes. Apareceu naquela sala um sargento, dando ordens para que todos se retirassem, dizendo: sou eu quem vai conversar com a irmã. Vou deixá-la, por enquanto, por conta desses dois rapazes. Ficamos ali quase uma hora, na expectativa de alguma coisa. E depois fui conduzida para a cela, juntamente com duas moças. Estas pertenciam ao grupo de terroristas de Ribeirão Preto, uma delas a Áurea, aqui do meu lado. Isso não está na carta, obviamente. Não as conhecia. Foi neste grupo que me incluíram, como se também eu fosse terrorista. Tal ideia, a meu respeito, foi divulgada irresponsavelmente pela imprensa. Como religiosa, acostumada a uma vida organizada em ambiente de respeito, muito me custou suportar, das 10 horas até muito tarde da noite, de um lado, os soldados repetindo termos grosseiros, insultos de baixo calão, os quais acho serem indignos de serem colocados aqui, e de outro, localizava-se a famosa sala de interrogatórios, onde continuamente ouviam-se os gritos lancinantes dos rapazes torturados e os barulhos de espancamento. Causava-me ainda maior pavor o tilintar das chaves que abriam as portas a fim de conduzir a qualquer momento um de nós para novos interrogatórios. Foi assim que, depois da meia-noite, fui sobressaltada com chamado para novo interrogatório. Fui levada à presença de uma pessoa meio loura, de olhos azuis, estatura média. Não posso precisar bem, disseram que era um sargento. Perguntei o seu nome a um dos rapazes, e a resposta que obtive foi: não interessa, é um doutor. Eles se chamavam de doutor. Vestiam-se a paisano e usavam apelidos. Suponho que para fugirem à identificação diante das pessoas a que torturavam. O referido senhor Louro, entregando-me um revólver, ordenou que eu o matasse se ele não fosse católico. Achei que estivesse meio bêbado. Podia sentir o repugnante cheiro de álcool. Tive pavor de ficar em sua presença, mas fui obrigada a permanecer com ele ali, fechada naquela sala, pela noite adentro, atormentada por suas provocações, entre outras coisas. E dizia: irmã querida, posso te chamar de irmã, não é? Eu te quero muito. Vem pertinho de mim, pelo amor de Deus, fala tudo. Eu quero te dar uma colher de chá, ou melhor, dar-me uma colher de chá. Eu tenho pena de deixar-te nua na presença de todos. É chato para mim. Vamos, me dá uma colher de chá. Pensa que eu estou há dias longe da minha mulher. Enquanto dizia tudo isso, me abraçava, tentava esfregar suas mãos nas minhas e procurava tocar os meus joelhos. Eu sentia uma repugnância terrível e não via a hora de livrar-me daquele homem. Insistia para que eu me confessasse conhecedora do movimento. Porém, a única coisa que eu poderia achar-me culpada era o fato de ter mandado queimar os panfletos encontrados no porão da minha casa. No momento, foi essa atitude que me pareceu mais acertada. Depois do ocorrido, foi que refleti melhor, chegando a concluir que teria sido mais acertado entregá-los à delegacia. A altas horas da noite, fui retirada da presença daquele homem e conduzida pelos dois rapazes à minha casa, a fim de indicar o local onde mandei queimar os panfletos. Voltando ao quartel, o interrogatório continuou com aquela mesma pessoa, sempre com atitudes provocantes,
carícias dissimuladas. Sentou-se displicentemente sobre a mesa, ordenando que eu me aproximasse dele. Era mais de 3 horas da manhã. Senti-me completamente atordoada, sem condições de coordenar as ideias. Colocando as mãos com força sobre os meus ombros, aquele homem perguntou-se: "Você é socialista?" O meu ideal é religioso e por ele hei de trabalhar até o fim da minha vida. Ninguém poderá modificá-lo, pois minha promessa foi feita a Deus e não aos homens. Felizmente, encerrou aqui o interrogatório, para continuar no dia seguinte, dia de Cristo Rei, 26 de outubro, se eu tivesse algo para dizer. Domingo à noite, fui conduzida para a cadeia de Cravinhos, onde permaneci 25 dias incomunicável, apesar da insistência de meus irmãos vindo de Goiás e Minas Gerais para obterem notícias minhas, não permitiram que nos comunicássemos. Nem tampouco foi permitido à minha superiora provincial falar comigo, ou mesmo localizar o meu paradeiro. Tive a impressão de estar abandonada por todos, pela minha família de sangue e pela família religiosa a qual pertenço há mais de 20 anos. Outro tormento foi a falta de assistência religiosa. Por 2 vezes solicitei a presença de um sacerdote para levar-me o sacramento da Eucaristia. Não o permitiram, dizendo: também isso faz parte do castigo. Somente no dia 18 de novembro, depois de muita insistência, permitiram que, por 10 minutos, na presença de 4 policiais, eu pudesse falar com meu irmão, imagino que o senhor, Padre Vicente. Dias depois, pude ver a madre provincial por alguns minutos, também sob a vigilância de policiais. Conduzida a Ribeirão Preto, a fim de prestar depoimento, sendo interrogada pelo Dr. Lamano, um dos delegados regionais, tratou-me grosseiramente, dando-me pancadas no rosto e querendo forçar-me a dizer o que eu não havia feito. Não me foi possível esclarecer nada. Tudo era na base da gritaria e da pancada, naquele interrogatório. A certa altura, o referido delegado gritou: "Veja se você não vai esquecer-se do seu Deus. Agora vai apanhar juntamente com o rapaz, seu protegido." Trazendo o rapaz à minha presença, o delegado intercalava as perguntas, pancada no moço e em mim. Eram tapas no rosto que me deixavam completamente surda. "Aqui tem, Vossa Excelência, um relatório que lhe apresento como desencargo de consciência. Espero com ele estar contribuindo para que outros não venham a sofrer os vexames e maus tratos a mim dispensados. Como brasileira e cristã que sou, gostaria imensamente que fossem usados métodos eficientes na aplicação da justiça, inspirada na ciência e, sobretudo, no respeito à dignidade humana, criada que foi à imagem e semelhança de Deus. Tremembé, 17 de dezembro de 1969, irmã Maurina Borges da Silveira. Eu não consegui terminar a leitura da carta para o Dom Evaristo. No 3º parágrafo, ele começou a soluçar do outro lado do telefone e me pediu: "Por favor, senhora, para." Quando eu comecei a descrever aquela parte das carícias, que ele passava a mão nos joelhos, ele disse: "Eu já ouvi o suficiente." Eu falei: "Então agora, o senhor concorda em falar
Ou o senhor acha que a igreja pode se manter em silêncio diante disso que se passou? O senhor vai ser conivente? Dom Evaristo, ainda muito afogado na emoção, começou a falar e disse: ok, pode gravar, eu estou te dando uma entrevista. Eu acho que é meu dever falar de uma vez por todas sobre isso. Eu vou ler um trecho da reportagem, porque eu acho que é o que eu tenho de mais contundente. Dom Paulo desmente a gravidez e afirma categoricamente que por 2 vezes esteve no México com Maurina e teria percebido as mudanças físicas na freira, caso isso tivesse acontecido. Mas, pela primeira vez, admite as sevícias. Não negarei as evidências das sevícias sexuais, pois isso fica demonstrado na carta dela e no depoimento das presas que estavam com ela em Ribeirão e também passaram por esses horrores. Mas posso garantir que ela não engravidou, pois ela jamais cometeria um aborto, o que não é permitido pela Igreja. Estive com a irmã todos os dias na prisão enquanto ela esteve em São Paulo e fui 2 vezes ao México visitá-la, acompanhar o seu processo de adaptação. E isso não é coisa que não se perceba. Nunca a encontrei diferente da sua aparência normal. Sobre as sevícias, conforme já disse, ela deve ter ficado constrangida de me contar, mas ao arcebispo cardeal da cidade do México, eu tenho a impressão que ela contou, pois era um homem de muita idade em quem ela confiava. Segundo Dom Evaristo, o cardeal mexicano pediu várias vezes que tivessem cuidado com a madre e que a poupassem ao máximo, pois ela havia sofrido demais no Brasil. Aspas, ele nunca entrou em detalhes, mas dava sempre essa dimensão do seu sofrimento. Ouvindo esse relato, eu não tenho mais dúvidas. O assombro do meu colega mexicano, que agora me foge o nome, um religioso que a acolheu com muita bondade, tinha a ver com isso, com certeza. Para mim, ela jamais mencionou nada, e eu a respeitava nas suas reservas, nunca perguntei. E, quando eu disse a ele o que havia se passado com a irmã no convento e sobre o telefonema interrompido e os gritos da provincial, ele se pronunciou dizendo que... deixa eu achar o trechinho aqui. Isso. Muito obrigada, Manuel. O cardeal disse que estava na hora de acabar com os pudores daquelas freiras, que aquilo era um moralismo e que elas deviam permitir que a madre falasse para que as novas gerações tivessem aquela lição daquele sofrimento de uma freira desrespeitada na sua integridade, na sua reserva, né? E eu acho que foi bastante elucidativo a entrevista do Dom Evaristo, e eu quero ressaltar e destacar aqui que no processo da Madre Maurina existe uma carta do Dom Evaristo, datada de 3 de fevereiro de 76, e várias outras, eu não trouxe todas. Eu quero deixar registrado aqui que eu estou entregando as cópias dessa documentação à Comissão de São Paulo, para que isso fique documentado. E, em uma dessas cartas, Dom Evaristo diz, na qualidade de bispo da Igreja Católica, sempre tenho tido em grande consideração o atendimento aos religiosos consagrados ao serviço da mesma Igreja. Assim é, pois, que lhe declaro. Essa carta ele endereçou ao meritíssimo juiz da 2ª Auditoria Militar,
Nelson da Silva Machado Guimarães. Assim é, pois, que lhe declaro que a irmã Maurina Borges da Silveira continua religiosa da congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, residindo atualmente com as irmãs da congregação de São José de Lyon, no México. Declaro outro sim que eu mesmo tive a oportunidade de visitá-la por 2 vezes no México e com ela conversar, demonstrando-me a mesma irmã o seu firme desejo de retornar ao Brasil e continuar seus trabalhos apostólicos em sua congregação religiosa, estando igualmente disposta a responder à autoridade brasileira sobre suas atividades, na firme confiança de que Vossa Senhoria fará o possível para que esse desejo da irmã Maurina se concretize. Subscrevo-me com os meus agradecimentos e os protestos de respeito e consideração. Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo. E ele enviou várias cópias, várias vezes, várias cartas, nesse mesmo sentido. Então, eu queria deixar registrado, por questão de justiça, que Dom Evaristo intercedeu em favor da Madre Maurina várias vezes. Agora, eu queria fazer, desculpe se estou me alongando, mas eu acho que são documentos e é preciso que isso fique registrado, porque isso aqui é a história dela. Não são suposições, não são ilações. É tudo que aconteceu com a Madre, do ponto de vista dos órgãos de repressão, das pessoas que intercederam por ela. Então, acho que esse diálogo de documentos faz, pela primeira vez, sentido. Faz fazer sentido a história da Madre Maurina. Do gabinete do ministro, assessoria especial do ministro, em 1971. Em julho, para vocês terem uma ideia das injustiças cometidas contra a Madre Maurina, em julho de 1971, o juiz da 2ª auditoria, da 2ª Comissão de Justiça Militar em São Paulo, dirigiu-se a este ministério solicitando providências para que o governo entendesse justas e apropriadas com relação à cidadã brasileira Maurina Borges da Silveira, religiosa da Igreja Católica Romana, banida do território nacional por decreto número 66319, de 14 de março de 1970, publicado no Diário Oficial do mesmo ano. É que o Conselho Permanente de Justiça do Exército, naquela auditoria, decidira, por unanimidade de votos, manifestar a conveniência de ser aquela religiosa autorizada a regressar ao país para responder ao processo em que é indiciada com mais 48 pessoas. Em resposta ao juiz auditor, em 6 de agosto de 71, isso foi mandado em julho, a protelação era uma arma da repressão. É preciso que isso fique muito claro. Os processos tramitavam lentamente, muito mais lentamente do que hoje, que já é moroso, em função de prolongar o sofrimento dos que estavam presos. Em 6 de agosto de 71, o então ministro Alfredo Buzaide dizia acatar o interesse do Conselho pelo regresso da banida, mas considerar imprescindível para que possa o governo federal cogitar a revogação do seu banimento, que haja uma atual manifestação da vontade da interessada nesse sentido. E ela, então, envia outra carta, reiterando sua vontade de voltar e responder da maneira que fosse pelos atos que cometeu. Nesse ponto, eu queria fazer uma observação minha. Eu vou discordar da nossa companheira, da minha colega jornalista Laura. Madre Maurina não foi usada.
ela agiu por gesto de humanidade, por consciência da necessidade daquele momento em ajudar o próximo. Conscientemente, ela desviou vários quilos de leite em pó para a família de presos, para ajudar na alimentação de crianças que tiveram pais detidos pela repressão e que não tinham o que comer em casa. Ela não foi usada, ela usou aquele sistema que ela possuía para fazer o que ela sempre fez, ser humana, seguir as orientações da Igreja de amor ao próximo. Continuando, em ofício de 22 de novembro de 71, o juiz encaminhou ao ministro carta do próprio punho da Madre Maurina de novo. Em abril de 72, outras cartas da Maurina foram anexadas ao processo. A consultoria jurídica manifestou-se, através do assessor Oliveira Belo, pela permissão do retorno da banida. Em todas as instâncias, Madre Maurina teve acatado seu pedido, todas. Essa documentação protelada, arrastada, essa troca de carimbo para cá, carimbo para lá, tramitou nos gabinetes de Brasília até 1976. Nesse ano, inconformado, o chefe do gabinete do ministro Armando Falcão se indignou e emitiu um documento dizendo que não havia mais como protelar aquele processo e que ele pedia que alguém ouvisse os apelos da Madre Maurina. E, a essa altura, o que o governo fez foi enviar ao SNI todo o processo, pediu a folha corrida, o prontuário da Madre, enviar ao SNI, para que, diante do seu prontuário, o SNI, então chefiado por João Batista de Figueiredo, se pronunciasse sobre a conveniência ou não de repatriar a Madre Maurina. O SNI se pronuncia e aponta lados A e lado B, pontos positivos e pontos negativos. Do ponto de vista positivo, o SNI apontou que seria uma forma do governo demonstrar sua benevolência e magnanimidade, demonstrar o quanto ele era humano. Do ponto de vista negativo, é que ela iria voltar e se transformar numa Marte, e então estaria dada a partida, a largada para a campanha da anistia. Os trâmites cessaram quando o Armando Falcão, então ministro da Justiça, em 76, enviou ao presidente Geisel uma última consulta, juntando esse diagnóstico do SNI, mas, à margem disso, ele anexou um bilhete de próprio punho. Eu tenho que achar isso aqui, dentro da minha desorganização. Eu grifei, aliás. Não, pode deixar que é importante eu ler o que ele escreveu. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Está aqui. 76.
eu disse na minha reportagem, publicada, então, em 2003, foi bastante para que Falcão abandonasse os aspectos positivos avaliados pelo SNI, nos quais se lê, demonstrará ao povo, tudo aquilo, né, que eu já disse aqui. Pesou mais para o ministro Falcão o único argumento negativo apontado pelo sistema. Abrirá um precedente que poderá estimular o pedido de outros banidos para serem julgados no país. Apesar de o mesmo estudo... Alô? Pegou outro. Tem esse ao lado, é. Alô? Ah, tá. Sim. Apesar do mesmo estudo considerar a Só um possibilidade... minutinho, por favor, ele vai pôr o som para a senhora. Só um minuto. Pode falar. A possibilidade de capitalizar o fato, desde que o regresso da madre fosse acompanhado de uma bem orientada campanha de divulgação e de ação psicológica, expressão que parecia bem em moda. A decisão de Armando Falcão não foi compartilhada por Alberto Rocha. Esse foi o funcionário, chefe de gabinete, que pediu que parasse com a protelação. O ministro, então, coloca... obrigada, é melhor, mais prático. Em um bilhete carimbado com confidencial, ele escreve: minha opinião é contrária à concessão da permissão da vinda da interessada por inoportuna e inconveniente. Vossa Excelência, entretanto, no seu alto critério, se dignará de decidir como mais acertado lhe parecer. Brasília, 21/6/76. Geisel decidiu. Fechou com Armando Falcão. Madre Maurina Borges da Silveira permaneceu na Cidade do México até a anistia, em 1979. Bom, cessando a parte da documentação, eu queria, se vocês me permitissem, eu já me alonguei bastante, mas eu queria dizer que, estuprada, Madre Maurina foi. Mas não foi a Madre Maurina que foi estuprada, foi a igreja. Estuprada foi a sociedade, estuprada foi a minha geração de mulheres e todas as outras, ao não se conseguir contar essa história tão exemplar de invasão do corpo feminino, da supressão da liberdade. E eu queria dizer o seguinte, que a Madre Maurina foi invadida moralmente, sexualmente, e no que há no ser humano de mais significativo, que é o seu querer. Quando você suprime a vontade e o querer, você suprimiu a liberdade. E foi isso que suprimiram de nós. A liberdade. É por isso que hoje, quando eu até entendo que historiadores, sociólogos, compartimentem essa história para melhor estudá-la, dividam em períodos, coloquem nela adjetivos. Eu me lembro da minha lição nas aulas de jornalismo, de evitar os adjetivos. E na ditadura, a gente não pode usar adjetivo. Ela não pode ser dividida em segmentos, em períodos. A ditadura é um período só, porque ela é um ato só. É o ato da supressão da liberdade. O que vem depois é apenas a progressão da violência para manter esse poder. Então, eu gostaria muito de deixar registrado aqui que a história da Madre Maurina
é a mais emblemática desse período, porque aviltou todas as instituições, todos os sentimentos humanos, toda a dignidade feminina e toda a dignidade de uma sociedade que não teve sequer o direito de conhecê-la. Obrigada a todos por terem a paciência de me ouvir.